Já estamos de volta ao segundo bloco do programa Santiago Entrevista, que hoje recebe aqui o vereador Dr. Euro Andrade. Estamos aqui sempre debatendo os assuntos que tratam da nossa cidade, sempre falando aí principalmente das boas coisas de Sete Lagoas. E também às vezes a gente aqui infelizmente fala das coisas que não são muito boas, mas a gente discute de uma forma positiva, né? Sempre fazendo uma crítica construtiva, sempre levando aí uma forma de você formar a sua opinião, você definir aí na sua cabeça o que é certo, o que é errado. Doutor Euro, recentemente aí a gente pode colocar como um escândalo da Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Já tratamos desse assunto aqui com outros vereadores, alguns, cada um com seu ponto de vista e tudo, mas assim, de certa forma, não deixa de preocupar principalmente o cidadão, né? O nosso eleitor que votou nos vereadores, que às vezes alguns, né, igual no seu caso, que está lá há muito tempo, igual o pastor Alcides que já foi, voltou, e também os novos, né? Alguns, por exemplo, no caso do ex-presidente da Câmara, o Lulu, que foi, né, durante muito tempo aí integrante lá como funcionário da casa e depois se tornou vereador. A sua mensagem para o nosso telespectador, o que esse, né, cidadão pode imaginar hoje, o que ele deve pensar sobre a Câmara de Vereadores? Porque se você for pegar a fundo mesmo, no dia a dia, conversando com as pessoas na rua, as pessoas estão profundamente chateadas e desmotivadas com essa atual gestão. O que acontece, gente, é o seguinte: toda coisa que você presume que está errada, você tem que tentar consertar. Então, se todo presidente da Câmara, de 2 em 2 anos, renova a mesa diretora. Então é o seguinte: a mesa diretora, pelo bom senso, toda que entra tem de dar uma checada, ver se está tudo certinho, para ver coisas que às vezes que supostamente estejam erradas, sejam consertadas. E para o mandato dele, para ele responder pelo mandato dele, de hoje para frente. Entendeu? Então, o que o presidente fez, o pastor Fabrício, foi exatamente isso, é uma rotina. Você chega, entra e vê se está tudo certinho. No ele entrar ali e ver as contas, ele sentiu que não tinha coisas lá que não estavam corretas. Entendeu? Então eu acho, ele como presidente, ele recebe o duodécimo, que é a parte que o município passa para a Câmara, mas ele tem de administrar aquilo bem administrado, porque ali a função, a função e a obrigação de manter aquilo dentro da tramitação normal é da mesa diretora, mais especificamente do presidente e do secretário, do primeiro secretário, são os que pagam, que ordenam as despesas. Então tem as coisas que são legais, por exemplo, tem o salário X, 6% que passa, que é o duodécimo, que passa para os vereadores, aquela ali tem que ser para os funcionários de carreira, para os funcionários contratados, para os vereadores, as verbas para manutenção dos gabinetes. Então você faz aquilo tudo bonitinho. Então o que foi visto na época foi que existiam alguns salários que estavam exorbitantes, e eles vão ver por que estava acontecendo aquilo. Então, é porque estava existindo muita hora extra, entendeu? Tudo que você pega uma firma, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar fazer o mínimo de hora extra possível. Hora extra, o nome já fala, é só se tiver uma necessidade extraordinária, que você precise de contratar, porque a hora extra é onerosa, você paga o dobro por ela. Agora, a Câmara de Vereadores de Sete Lagoas, ela necessita de horas extras dos funcionários? Olha, igual eu estou falando para vocês, normalmente não. Normalmente não. Agora, vamos supor que tem um trabalho lá que tem que ser feito, que tem que ter um prazo. Você pode pegar os funcionários específicos, só ali, vamos supor, você tem lá 100 funcionários. Você precisou de uma área ali, você intensificar um emprego, que você tem prazo para entregar alguma coisa, aí você pega só aqueles específicos e faz. Agora, você fazer uma hora extra de uma Câmara como um todo, nunca precisa disso, nunca. Então o que está acontecendo? Muita hora extra. Então foi olhado ali, viu que estava tendo muita hora extra, viu que estava tendo muita diárias. Você viaja, pega uma diária, isso é direito do vereador. Se você vai viajar para Belo Horizonte, para Brasília, para resolver alguma coisa para o município, eu vou lá para tentar arrumar uma verba, para tentar assinar. Isso é o vereador ou funcionário? Não, vereador. Isso é o vereador. O vereador tem direito a
a diárias. Funcionário não. O funcionário não. É só quando vai uma coisa que precisa do funcionário, e a parte Aí ele administrativa vai acompanhando. E as horas extras dos funcionários também. Hora extra. Então estava muito. Então o que o presidente tem que fazer? Olha, está tendo isso, pega os documentos todos, está tendo hora extra a mais, está tendo diárias a mais, está tendo isso, está tendo isso, está tendo isso. Então o que tem que fazer? Pega aquilo, levanta todos os documentos e entrega, faz a denúncia para a procuradoria, para a promotoria. Então, promotoria da Câmara. Não, promotoria do município. Aí entregaram tudo para a doutora Guilmar. Então os documentos estão lá para ser feita uma análise para saber por que deu mais alto. E ali, se tiver tudo certinho, ótimo. Se tiver errado, doem quem doer. Quem fez errado tem que pagar. Eu não sei se isso procede, porque a gente fica ouvindo as coisas, né? De um, de outro e tal. Por exemplo, tem funcionários, por exemplo, que recebeu 1/3 do seu salário como férias, né? 1/3 das férias, e diz que o valor era muito maior do que o próprio salário. Não, foi exatamente isso que eu estou falando. Isso é uma coisa muito estranha, tudo que né? O presidente novo pegou e viu que estava acima do padrão, vamos supor, ele ganha 10 mil reais e só 10 dias de férias está dando 20, tem alguma coisa errada. Pois é, mas isso foi pagamento que foi feito anterior? Não, isso eu não sei detalhe, porque isso aí quem paga e faz é só a presidência, a mesa diretora lá. Eu sou os 5 vereadores da mesa diretora. Isso aí não passa para nós vereadores. Porque eles que fazem, eles que ordenam as despesas mas assim, para o cidadão entender, porque é o seguinte, o que a gente falou até hoje aqui é que teve um pagamento lá, que parece que em torno de 60 mil de um funcionário, e que isso levantou suspeita, né? E foram averiguar os documentos e descobriram outras coisas. Mas que coisas que são essas? São pagamentos que já foram efetuados ou que eram para ser efetuados? Eles estão falando que foi paga, se fosse foi pago hora extra para um funcionário, sendo que ele não tinha direito à hora extra. Realmente não. Então foi pago. Foi pago. Vamos supor, o cara trabalhou lá 3 horas extra por dia. E na realidade ele não trabalhou. Então o salário deve ser mais alto. Mas aí a minha dúvida que eu já fiz para o outro vereador e faço para o senhor também. Se foi pago, alguém pagou. Como que foi feito o pagamento? A Câmara paga como? Vai na parte administrativa, no contador da Câmara, o contador faz os cálculos, passa para a SCAL, faz os cálculos, passa para o presidente. Né? Aí o presidente olha a parte contábil, que seu contador de confiança vem e passa para você. Fala, ó, isso aqui é isso, é isso, é isso aqui tem tantas horas extras, tal. Tá tudo certinho. Porque aí paga, aí deposita na conta da pessoa. Quem que é o responsável pela parte contábil é o contador da Câmara. Tá, mas aí ele passa para o presidente. O presidente confere. Mas aí o presidente paga, deposita na conta da pessoa ou dá um cheque? Deposita na conta. Deposita na conta. Mas o depósito ele é autorizado com assinatura. Autorizado pelo presidente, autoriza, deposita na conta do funcionário. E só o presidente? Só o presidente e o primeiro secretário. Então se pagou, é porque o presidente e o secretário estão a par do que aconteceu. Põe você com uma firma. Não, mas eu entendi. Você tem uma firma. Eu, por exemplo, aqui na emissora, se eu não assinar um talão de cheque, não paga nada. Não paga. Mas eu tenho que saber o que está pagando. Não, exatamente. Se você tem uma firma, você tem seu contador, que é uma pessoa de confiança sua. Pessoa de confiança sua. Ele foi, somou lá, falou, olha, esse empregado aqui, ele ganha 2 mil, mas ele vai ganhar mais R$1.000 porque ele fez hora extra, assim. Aí você tem que saber. Ou você vai falar com ele, não, eu vou pagar, mas da agora em diante eu não quero mais hora extra. Então você é o seu contador repassando para você. Então eu te pergunto agora você tem que assinar. Se você não assinar, não paga. Eu te pergunto pessoalmente, se fosse o senhor teria assinado isso? Se fosse um salário muito alto, não. Porque a gente está vendo falar de números aí muito estranhos. Porque se você ganha R$2.000, seu salário vem 10 mil... Porque a não ser que esse contador seja muito esperto, né? Aí chegou para o presidente, dobrou o presidente, aqui ó, isso aqui assim, sem assado, o cara assinou. Pois é, não, exatamente. Então o que acontece é o seguinte, se está alto, tudo bem. Agora, precisava de hora extra? Não.
Precisava dessas diárias? Não. Posso dar um exemplo para vocês? Se eu estou no meu terceiro mandato, é porque o pessoal está me aprovando, porque senão eu ia diminuindo até não ser eleito mais. Eu estou com 11 anos de Câmara. Sabe quantas horas extras que eu já, nesses 11 anos que eu pedi? Hora extra para negócio? Hora extra não, no meu caso não é hora extra. Quantas diárias que eu pedi? Nenhuma. Nunca pedi uma diária da Câmara. Quando eu tenho de ir para algum lugar, eu vou com o meu dinheiro. Eu tenho 11 anos, nunca pedi uma hora extra, uma diária para me viajar, mesmo sendo interesse da Câmara, do município. Entendeu? Empréstimo na Caixa Econômica. Não tem nenhum empréstimo, nunca tive empréstimo na Caixa Econômica. Inclusive o seguinte, o que eu recebo como vereador é colocado, já é direcionado, já entra na Caixa, eles já drenam para o banco que eu indiquei. Entendeu? Então é o seguinte, não tem empréstimo na Caixa e nunca pedi uma diária. Agora, pois é, mas é aí que está, né? Se está tendo muita diária, o que o presidente tem que fazer? Investigar. O senhor, como 11 anos de Câmara, o senhor percebe que tem algum colega lá que está agindo de forma irregular? Olha, pelo menos Santiago, desconfia? Eu não posso, dentro dessa lama toda? Eu não posso acusar ninguém porque as contas... Não, mas pelo menos desconfia. Não, as contas não passam na minha mão. Se eu fosse o presidente, eu te falava, desconfia ou não. Porque as contas passam tudo na sua mão. Passa tudo. O presidente... Esse não é um grande problema, que o próprio vereador não sabe o que acontece nas contas da Câmara? É porque passa. Cadê a transparência? Não, é o seguinte, Não, passa. porque... Não, passa na mão do presidente e do secretário. Tá, mas tudo bem. Peraí. Agora, peraí, doutor. O senhor é um vereador há 11 anos e não sabe o que passa na documentação financeira da Câmara. Não pode saber? Não, eu sei, eu posso saber. Porque não tem uma transparência. Não, você está confundindo as coisas. O presidente e o secretário é obrigado a saber. O vereador, ele sabe. A hora que ele quiser, eu posso. Você pode solicitar se eu desconfio que está gastando muito, eu posso pedir. Eu posso pedir, falar assim, eu quero o levantamento de todos os pagamentos. Eu posso pedir. Agora, enquanto está funcionando tudo direitinho, a obrigação é do presidente e dos primeiros secretários. Agora, se eu desconfio, eu posso pedir, eu sou obrigado a me dar. Mas não é na rotina. Entendeu? Agora, o presidente e o primeiro secretário é rotina. Ele é obrigado a saber. Eu acho muito estranho é que, se for verdade o que a gente está ouvindo falar, não sei de onde que vem essas informações também, é que tem muita coisa irregular acontecendo há muitos anos. E ninguém nunca desconfiou. Porque o que acontece é o seguinte, eu acho o seguinte, quando você... Então, uma meia-culpa aí de alguma... Não, se você desconfia que está tendo algum desvio, o que você tem que fazer? Pegar os dados, denunciar, como é um serviço público, denunciar e mandar os dados para a promotoria. A promotoria vai pedir investigação, vai fazer investigação. No fazer investigação, vai puxando o fio da meada. Então aquilo vai, se realmente estiver tudo certo, ótimo. Se realmente tiver desvio, vai sobrar para mais gente. E na verdade não é só para o vereador, né? Sobra para o funcionário, é uma rede, né? Vai sobrar para quem é culpado. Uma rede. E eu acho o seguinte, se tiver presidente culpado, se tiver funcionário culpado, tem de ser punido. Tem de ser punido, tem de ressarcir. Se tiver de se prender, tem que prender. Se tiver de devolver dinheiro, tem que devolver. Se tiver de demitir por justa causa, tem que demitir. Entendeu? Eu acho que tem que fazer, tem que moralizar. Lógico, tem que moralizar. Lógico, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, ninguém pode acusar uma pessoa sem certeza. Então, como é um serviço todos têm direito de se defender. Eu não posso chegar aqui e falar assim, tem confusão, tem rolo lá na Câmara. Eu não posso falar isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um levantamento, igual, por exemplo, você não domina totalmente a área de saúde, você não domina totalmente a área de educação, você domina a parte de televisão, de formação televisada. Eu domino a parte da saúde. E eu sou obrigado a dominar um pouco de educação, um pouco de tudo, porque eu estou trabalhando na Câmara, defendendo a população. Agora, eu não sou obrigado a saber 100% da parte de administrativa, da parte contábil. Então, por isso que nós temos o contador da Câmara. E depois que o contador faz, que o presidente olha, analisa e assina, aqueles papéis todos são mandados para o escritório de contabilidade, que é a SCAL,
que faz o levantamento para declaração, para imposto de renda, para recolhimento, para tudo que seria a SCAL. Então, agora, existe supervisão. Como é que foi formada essa comissão de investigação que está processando tudo isso? Não, agora o que foi feito, entregou para promotora, para Guiomar mas e os documentos que a promotora solicita? Isso tem uma comissão? Não, já entregou tudo? Pede mais? Eles pegaram tudo, entregaram para Guiomar, e o que ela precisa, se está completo, ótimo. Se não está completo, ela pode requisitar o que ela quiser. Tudo que ela pedir, ela tem direito. Requisitar quem? Requisita diretamente ao presidente da Câmara. E lá dentro tem uma comissão que fica por conta disso? Não. O presidente da Câmara tem direito de entregar a presidência tem direito, tem obrigação de entregar todos os documentos. Junto ao corpo administrativo. Todos os documentos solicitados pela promotoria. Certo. Tudo é obrigação. Uma pessoa me comentou uma coisa recentemente sobre a questão da construção do prédio da Câmara. Ela me disse que lá tem vários absurdos. Por exemplo, tem, parece que o caso de uma laje com muito defeito, erros do projeto em si, e que isso na verdade gera um prejuízo enorme até para término dessa. Isso é verdade, doutor? É o seguinte, se você vai fazer uma obra, pegou uma firma que fez a obra, ela fez a parte dela ali, a parte construiu, depois parou. Entendeu? Então, foi questionado que existia uma laje que não estava dentro do padrão normal. Então, como está no padrão normal, você para, a nova equipe que ganhou agora a licitação vai avaliar aquela laje. Se ela tiver algum risco de desabamento, qualquer coisa, aí isso é coisa legal, não é porque é Câmara, porque não. Se ela tiver algum risco, aí você tem de consertá-la. Se der para consertá-la, igual eu estava falando, fazer uma viga invertida para contrapeso, que se faça, ficaria barato. Se for uma coisa de risco, teria de demolir essa laje e fazer outra. Agora teria de ir para a justiça, a Câmara teria de ir para a justiça para ver, igual caiu aquele viaduto lá em Belo Horizonte, saber de quem que é a culpa e quem que vai ter obrigado a ressarcir. Se a culpa for da firma, ela é obrigada a pagar. É obrigada a pagar pela coisa mal feita que ela fez. Então a tramitação é a mesma coisa de qualquer obra. Você vai saber de quem que é a culpa. Se tiver errado, foi feito mal feito, se não pôs o traço da massa foi errada, se a ferragem foi a menos, isso aí é culpa de quem ganhou a licitação e fez. E qual ponto que está hoje? Hoje ela está já fez a última laje, já está fazendo a parte de estrutura interna, de alvenaria, essas coisas todas. E a previsão... E o problema da laje foi sancionado? Não, a da laje está sendo estudada ainda, que é a última laje. Está sendo estudada, eles estão estudando, ver os cálculos, porque às vezes você faz uma viga invertida que você contrabalança o problema que deu. Aí você consegue segurar a laje, fica bem mais barato, não precisa ser demolir, que demolir você vai ter um trabalho para demolir, um custo e um custo para fazer, então é muito alto. Aí seria um prejuízo de 800 a 1 milhão de reais. E quem paga isso? Isso aí vai pagar quem for julgado, porque tem uma perícia. É feita uma perícia, é serviço público, tem que prestar conta, a perícia vai, faz aquilo e vai quem que é culpado e ele é condenado a pagar. Se for uma firma, a firma tem que pagar, se ela não pagar, ela pode ser inclusive fechada. Eu participei do lançamento na época lá na prefeitura, quando se divulgou que ia fazer a segunda fase. A previsão era para o aniversário de Sete Lagoas, não dá mais, né? Agora, a previsão era para o final de ano, para 31 de dezembro. E foi pedido, na época foi até o Márcio Paulino, foi pedido, e agora também com o Fabrício, para que fosse inaugurada, que fosse liberada no dia 24 de novembro, que é o dia de aniversário da cidade. Esse pedido ainda está de pé ainda. Quer dizer, que agora ficou um pouco mais difícil. Acho que tá muito se essa laje for demolida, está em cima. Está em cima, mas já está de parte de alvenaria, já está bem adiantado. Entendeu? Eu acredito, se essa laje tiver de ser mexida, não fica pronto não. Até o aniversário da cidade não. Agora, se a laje não puder ser aproveitada, porque ela vai ter de ser estudada, o processo a quantidade, o que foi feito, os cálculos de concreto armado, os cálculos de ferragem,
Entendeu? Então isso aí vai ter que ser estudado. Porque já pensou, você põe uma laje ali que vai ficar, o dia que estiver cheio de gente numa reunião, um trem qualquer, ela despenca. De quem que é a culpa? Quem que vai indenizar? Quem que vai pagar a dor dessas famílias que vão perder gente que vai morrer? Isso não tem preço, entendeu? Então é o seguinte, agora o prefeito Márcio Reinaldo conseguiu, estava parado. O Márcio Reinaldo foi lá, foi na Caixa, conseguiu dinheiro e avalizou a Câmara. Porque o dinheiro que sai para a Câmara, ele não sai para a Câmara. Quem que está fazendo aquela obra? É a Prefeitura. É a Prefeitura. Porque a Câmara pertence à Prefeitura. Apesar de que é só uma opinião particular minha, vou deixar bem claro isso, né? Aquele local ali não tem nada a ver para se estar construindo um prédio desse dentro do desenvolvimento da cidade. Né? Eu vou chegar lá. Então é o seguinte, aquilo ali o prédio da Câmara, quando ele ficar pronto, ele é da Prefeitura. Entendeu? Então, se algum dia não quiser fazer nada ali e for a Câmara para outro lugar, aquilo volta para o patrimônio da Prefeitura. Entendeu? Então, a Prefeitura fez ali, conseguiu, avalizou, pegou empréstimo e quem está administrando a obra é a Secretaria de Obras. Então, tem a firma que ganhou licitação e fiscalizada pela Secretaria de Obras. Quem é, por exemplo, o Arnaldo Nogueira, é o cara que a vida inteira é o cara que melhor calculista, né, de estrutura metálica, de concreto armado da cidade, é o Arnaldo. Então ele vai saber se o erro que teve lá, se foi de quem que foi a culpa. E os binóculos dos vereadores estão tudo ligados. Então, assim, agora é o seguinte, igual você falou, aquilo ali seria o local ideal para se fazer. Na época nós pensamos, eles queriam que fizesse, tiveram uns 3 lugares para ser feito. Um era na Norte-Sul, ali perto de onde que é o camelódromo, que eles tiraram o camelódromo. O outro seria ali e o outro seria não sei aonde. Eram 3 lugares. Então chegou à conclusão que ali era o lugar mais viável na época. Agora, hoje, se você for me perguntar, o lugar mais viável é no centro administrativo. Justamente. A prefeitura queria fazer ali perto do restaurante popular, fazer aquela área, o centro administrativo ali tudo. Na época, eu achei que seria um lugar ideal. O Márcio Reinaldo e o Arnaldo Nogueira acharam que não. Eu falei, gente, mas ele é o ideal, porque o cara vai ter a estação de transbordo, embarque e desembarque, o cara sair do bairro, não precisava nem carro. Descia ali e resolvia o trem da Secretaria de Obras, de Administração, de Educação, de tudo, está tudo ali e ia embora. Mas hoje, eu já dei a mão palmatória, eu acho que ali não é mais. Porque com ali você vai ver, 6 horas já o trânsito já congestiona naquela região. De manhã cedo já dá um congestionamento. A hora que tiver a estação de transbordo ali, que vai ter de temporizar o sinal para dar um tempo maior para as lotações sair dali, também vai complicar mais ainda. Se nós com o centro administrativo, pior. Então, hoje, na época, não. Mas hoje eu já acho que não daria. Eu construir o Porto Seco. Eu acho que o centro administrativo poderia ser ali, por exemplo, naquela área ali de cima do Jardim Arizona. Não concordo mais. Eu acho que agora tem que ir para lá. Não, eu sei, então ele poderia ser. Eu acho. Está crescendo é para lá. Eu acho, assim, na minha ideia, que fosse ali ou em algum lugar na perimetral. Por quê? Tem de ser lugar de fácil acesso. Onde que é o centro administrativo da perimetral? Põe o ônibus circular. Você vai ter um ônibus circular que vai pegar a cidade inteira. Você vai beneficiar ali, vai beneficiar o outro. Faz um ônibus circular pegando toda a perimetral, igual é feito em Belo Horizonte, e o centro administrativo tem que ser na perimetral. Onde que tem de ser o centro de convenções da cidade? Na perimetral. Você vai ter então, um evento aí que vai trazer um empresariado todo, 1000 empresários. O cara vem de Belo Horizonte, vem de Montes Claros. Aonde que é? Na perimetral. Você chega na cidade, pega a perimetral, você chega lá, você tem que facilitar. O cara tem que chegar e facilitar. Você tem que ser ir no centro administrativo, na perimetral. Então as coisas mudam. Na época o melhor lugar era aquele. Porque não se tinha visão de fazer um centro administrativo. Agora é inviável, porque também o Brasil está numa situação ruim, os municípios estão numa situação financeira ruim. Mas eu tenho certeza, se o Márcio for reeleito, eu acho que ele vai pensar no centro administrativo. Onde que seria melhor a Câmara Municipal? Aí já mudaria, já seria no centro administrativo. Com certeza. A prefeitura podia ver. É o que Belo Horizonte fez, a prefeitura podia vender ali, licitar ali, vender e aplicar no centro administrativo.
A rodoviária, o melhor lugar que tinha para rodoviária era ali. Hoje ficou defasado, né? Já não é mais, ela já está pequena. Nós vamos ter que fazer um lugar mais longe, mas de fácil acesso. Eu acho o seguinte, o lado de lá, onde que está o Porto Seco, do jeito que está hoje, não seria o ideal. Sabe por quê? O hospital regional, o ideal é ali? Não. O hospital regional, o ideal era perto da BR, da cidade da perimetral para lá. Porque é o hospital regional, tem que pegar a região inteira, tem que pegar acidentes de trânsito nas BRs. Hoje eu penso, entendeu? Que nem o parque de exposições não cabe mais. Agora, como que você vai pegar um acidente na BR, sem entrar, cortar a cidade inteira para você chegar no hospital regional? Não é o lugar ideal. Ou que fosse aqui, mas na perimetral. O SAMU entra, abre a sirene e pega a perimetral. Entendeu? Então existe. Perimetral, que era o hospital regional, perimetral, que era o porto, perimetral, que é o centro administrativo, que seria onde que deveria ter a Câmara. Agora, isso aí não é. O perdido é elefante branco fechado sem acabar. Depois que ele acabou, nós não vamos ter um centro administrativo com menos de 2, 3 mandatos. Menos de 10 anos nós não vamos ter um centro administrativo. Então, a Câmara vai ter uma utilidade muito boa nesses 10 anos, 20 anos. Com certeza. Entendeu? Então, é válido. Tempo hábil pra, é válido. Depois disso, é um patrimônio que o município tem, que pode vender para uma firma. Vender e pegar aquele dinheiro e ajudar na construção do centro administrativo. Com certeza. Doutor, nosso objetivo aqui é sempre esclarecer o nosso telespectador e também levar uma mensagem positiva, né? A gente está preocupado aí com os vereadores, com o que tem acontecido na cidade, acima de tudo, né? Preocupado em que seja esclarecido, né? Porque a gente precisa de continuar acreditando nos políticos. Então, quem é bom, quem não tem culpa no cartório, que realmente seja respeitado. E quem é culpado, que possa pagar realmente, né, pelo seu erro. Aí eu deixo a sua mensagem final aí sobre isso. O que eu acho, Santiago, é o seguinte: a cidade está desenvolvendo muito em todos os sentidos, educação, nas creches, nas escolas, na saúde muito, vai desenvolver mais que o hospital regional, já está indo atrás. A água nossa, a estação de tratamento de água, que vai ficar pronta até fevereiro, ela vai dar mais em torno de 40% a 50% de água em Sete Lagoas. Você vê que hoje nós estamos em plena seca, às vezes tem um horário que tem água, outro horário que não tem, mas tem água todo dia. Pode ser racionada, chega só à noite e tudo. Estação de tratamento de esgoto, nós estamos com ela aí para ser feita também, entendeu? A Câmara com a Câmara nova, o Grotão sendo feito, o Sítio da Badia sendo feito, a Leofredo Gaspar, que ali no Tamanduá sendo feito, tudo sendo feito. A cidade está evoluindo muito, 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 nunca evoluiu tanto igual desenvolveu. Agora, quanto ao problema da Câmara, eu acho o seguinte: foi detectado o problema. Realmente foi detectado o problema. Agora, o problema é detectado. Como a parte financeira é feita através do presidente, da mesa, do primeiro secretário, eles detectaram. Então eles tomaram a medida mais que correta. Detectou problema, tem gente ganhando mais do que podia, está tendo benefício a mais, está tendo hora extra a mais, está tendo diária a mais. Por que está tendo? Vou investigar, pega os documentos, faz a denúncia no Ministério Público. Foi feito, a Câmara fez isso, entregou no Ministério Público. Doa em quem doer. Quem tiver culpa tem de ser preso, tem de devolver, tem de fazer tudo. Quem não pode perder é o dinheiro público, porque é do povo. Não pode ser. Então é o seguinte: tem de fazer, que prenda, que faça o que for, mas tem de pagar. Se alguém fez errado, tem que pagar. Agora, eu não posso acusar ninguém sem provas concretas. Então, essas provas estão sendo investigadas. E muito bem investigadas. E não se iludam. Se o erro tiver, vai ser punido. O Ministério Público já tem todos os documentos e todos os que eles estão pedindo estão sendo fornecidos. Então pode ficar certo, se tiver alguma coisa errada, vai ter punidos, a população vai saber, vai ser cassado se for vereador, vai ser punido se for funcionário, entendeu? Mas tem que ser feito, a credibilidade chega as bandalheiras que estão feitas aí, que a gente tanto critica do governo federal. Será possível que a gente vai entrar numa dessa? Entendeu? Eu acho que é o seguinte: o dinheiro público tem que ser usado só quando realmente precisa.
Você vê o seguinte, eu estou com 11 anos de vereador, nunca pedi, fiz um empréstimo e nunca pedi uma diária. Então é sinal que não, em certas coisas, certas épocas precisa de fazer, mas naquela coisa específica, pontual, normalmente não precisa de pedir. Você pode economizar muito. O vereador pode economizar muito, o vereador pode ajudar e pode ajudar a transparência da Câmara. E eu concordo plenamente. Se tiver culpado, tem de ser punido. Com certeza. Tá, obrigado, doutor. Volte sempre e manda nosso recado para todos os vereadores lá. Estamos aqui à disposição de todos. Obrigado, eu tá? que agradeço. A gente tem ligado para alguns, tentado várias semanas, não dá certo, mas continuamos convidando a todos eles para que possam vir aqui se expor também, né? E ficar de cara a cara com você, que é o nosso telespectador, você que é leitor e também se interessa pelas coisas aí da nossa cidade. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem com mais um Santiago Entrevista. Até lá então.